Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu vou continuar lendo as 100 perguntas e respostas da Bíblia. Leiam também junto, escutam junto comigo, meus irmãos. Sejam todos perseverantes, para Deus nos dar a vitória no final. Porque Ele dá. É só pedir com fé. Como a igreja defende o culto que presta aos santos, o culto aos santos nasceu nos primórdios da igreja, conforme esses testemunhos de São Jerônimo e de São Cirilo de Jerusalém. São Jerônimo, doutor da igreja, afirmou: se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam-se orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão dos 600.000 homens armados. E Estevão, para seus perseguidores, serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? São Paulo diz que com suas orações salvará a vida de 277 homens que seguiam com ele no naufrágio na ilha de Malta. E depois de sua morte, cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho. São Cirilo de Jerusalém, bispo de Jerusalém e doutor da igreja, escreveu: comemoramos os que adormeceram no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por sua intercessão e orações, se digne receber as nossas. O primeiro grupo de santos que a igreja venerou desde seus inícios foram os mártires, os que deram a vida por Cristo, nos 3 primeiros séculos de sua existência. A igreja assistiu ao martírio de milhares de fiéis que se recusaram a adorar os ídolos pagãos, desobedecendo assim às ordens do imperador, e pagaram com a vida a sua fidelidade ao cristianismo. Nas catacumbas romanas, que eram cemitérios cristãos, o túmulo dos mártires era venerado, inclusive com lâmpadas, pinturas e orações. A Mãe de Deus, os apóstolos e depois também outros santos em geral foram venerados, sobretudo no local do seu passamento e no seu dies natalis, ou data do nascimento para o céu, isto é, o dia de sua morte para este mundo. A igreja sintetiza muito bem sua fé no culto dos santos, quando reza na missa: nós, vossos santos, ofereceis um exemplo para nossas vidas. A comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda, assistido por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível. Assim, a verdadeira devoção dos santos é a que procura imitar suas virtudes e busca sua intercessão. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados no céu, formando todos juntos uma só igreja. E cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e dos seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Credo do povo de Deus. Já no Antigo Testamento, tinha a missão de interceder pelo povo o rei, os sacerdotes, os profetas Moisés e os profetas. Moisés intercede pelo povo pecador em várias ocasiões. Está em Êxodo 32, 11 e 14. São profetas intercessores Samuel, Elias, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o servo. No Novo Testamento, a intercessão torna-se um dever de todos. Está em 1 Timóteo 2, versículo 1. Jesus ensinou-nos a rezar até mesmo pelos perseguidores. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título do exemplo, fazemo-no
ainda mais corroborar a união de toda a Igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna, pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça à vida do próprio povo de Deus. Santa Teresinha. Acreditamos que os santos levam nossas orações a Deus porque estão vivos junto dele na glória. Mas reconhecemos que só Deus pode fazer milagres, é dele que vem toda a graça. Santa Teresinha do Menino Jesus disse às irmãs, pouco antes de morrer, não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida passarei no céu fazendo bem sobre a terra. É importante notar que tanto Lutero quanto Calvino aceitaram a veneração dos santos, uma vez que isso é algo humano e natural. O que eles contestavam era a função intercessora desse servo de Deus, porque parecia lhe substituir a ação salvífica de Jesus Cristo. A doutrina da Igreja faz perder adeptos? Está perguntando no número 85. Com certeza existe casos desse tipo, em que a pessoa busca uma moral menos exigente, uma fé sem compromisso, uma religião mais acomodada, então se transfere para um grupo religioso menos exigente, saindo da igreja. Nos dias vemos crescer o individualismo e o hedonismo, com a busca do prazer a todo custo e a rejeição de toda espécie de sacrifício. Não se pode deixar de afirmar a verdade por medo de afastar os que vão recusá-la. Jesus foi muito claro quando perguntou em Jó 6,67, também vos quereis ir embora? Na abertura do Sínodo para a Família, disse o Papa Francisco, nesse contexto social e matrimonial bastante difícil, a Igreja é chamada a viver a sua missão na fidelidade e na verdade, isto é, defender a sacralidade da vida e a indissolubilidade do vínculo conjugal, sem mudar sua doutrina segundo as modas passageiras ou as opiniões dominantes. Em suma, deve acolher todos sem mudar a doutrina segundo modas e opiniões. Podemos aplicar à Igreja as palavras que Jesus dizia de si mesmo. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E também o que escreveu São Paulo aos Gálatas. Se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. É pela fidelidade ao seu fundador, Cristo, que a Igreja não pode alterar sua doutrina sob nenhum pretexto. No documento de Aparecida, 225/6, os bispos da América Latina disseram que, segundo nossa experiência pastoral, muitas vezes a pessoa sincera que sai de nossa igreja não o faz pelo que os grupos não católicos creem, mas fundamentalmente por causa de como eles creem, vivem, não por razões doutrinais, mas vivenciais, não por motivos estritamente dogmáticos, mas pastorais, não por problemas teológicos, mas metodológicos de nossa igreja. Espero encontrar respostas às suas inquietações e aspirações. As decisões dos bispos nesse ponto foi reforçar 4 eixos: a experiência religiosa, a convivência comunitária, a formação bíblico-doutrinal e o compromisso missionário de toda a comunidade. Palavra do Senhor, meus irmãos.